Fala galera, depois de trabalhar com uma comparação entre álcoois no último exemplo, vamos tocar o nosso estudo de solubilidade para que a gente cerque mais algumas possibilidades e possa fazer alguns exercícios, treinar bastante para a gente ficar extremamente afinado. Essa parte de propriedades físico-químicas é muito cobrada e ela é muito gostosa da gente trabalhar, tá bom? Então vamos lá. Agora eu vou criar uma comparação diferente da anterior. Comparamos dois álcoois com cadeias carbônicas distintas, não é? Agora eu vou comparar aqui um álcool a um composto de uma outra função. Por exemplo, ó, nós vamos comparar este álcool, não é? Este álcool com 3 carbonos, que é o propan-1-ol, não é? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Vou pegar o butan-1-ol, ok? Um álcool com 4 carbonos, que não é infinitamente solúvel em água, tá? Então, 1, 2, 3, 4, e eu vou compará-lo a esse compostozinho aqui, ó, que é a butan-1-amina, né? Então, ou butilamina, tá bom? Então, aqui eu tenho o butan-1-ol, ou um butanol, tanto faz, tá? Eu gosto sempre de inserir um número dentro da nomenclatura, mas eu posso deixar do lado de fora sem problema nenhum. E ali eu tenho a butan-1-amina. Ok? O grupinho amina ali está ligado no primeiro carbono, né? O nitrogênio. Ou butilamina, N-butilamina, tá? Tanto faz. Então, vamos comparar a solubilidade desses dois compostos em água, tá bom? Que é o nosso solvente de análise aqui. Qual desses dois compostos seria mais solúvel em água? Não é? Os dois vão apresentar uma certa solubilidade, não é? Por quê? Quando eu tenho heteroátomos, não é? Esses heteroátomos me tornam polar, não é? Ou tornam uma dada região da minha estrutura mais suscetível a interagir com moléculas polares, que nesse caso seriam o oxigênio do álcool e o nitrogênio da amina. Não é? E esses heteroátomos, o O e o N, quando aparecerem dentro da estrutura, vocês já podem ter certeza, aquela estrutura ela é capaz de fazer com a água, nesse processo de solubilização, ligação de hidrogênio, tá bom? Não se esqueçam, gente, o fato de eu fazer ligação de hidrogênio com a água não quer dizer que nela eu seja solúvel, tá? São duas coisas completamente distintas, tá? Então, qual desses dois compostos apresentaria uma solubilidade maior e por quê? Então, aqui eu vou comparar a solubilidade do álcool com a solubilidade da amina. Qual deles seria mais solúvel em água? Bem, os dois podem fazer ligação de hidrogênio com a água? Podem, tanto o álcool quanto a amina, tá bom? E nesse caso, galera, o álcool vai ser mais solúvel em água. Por que, Cris, se os dois fazem ligação de hidrogênio com a água? Por um simples motivo, gente. A ligação de hidrogênio que o oxigênio do álcool faria com a água seria uma ligação de hidrogênio mais forte do que a ligação de hidrogênio que o nitrogênio da amina faria com a água. Por quê? Por uma questão de eletronegatividade. Não é? A molécula do álcool ela é mais polar do que a molécula da amina, por causa da diferença de eletronegatividade entre o O e o N. Então, se os polos do álcool são mais fortes, as interações intermoleculares que ele vai realizar com a água seriam mais fortes, não é? Essencialmente é isso. Então a solubilidade desse composto em água é maior que a da amina. A justificativa é essa. Ambos são capazes de realizar ligações de hidrogênio com a água. No entanto, devido ao oxigênio no álcool ser mais eletronegativo do que o nitrogênio na amina, os polos no álcool são mais fortes, o que vai, claro, acarretar em interações mais fortes com a água, que é o solvente do meio, tá bom? Então, a justificativa, ela vai girar muito em torno disso tudo, tá, gente? Então, nós precisamos cercar algumas possibilidades, mas são possibilidades que, convenhamos, elas já começam a ser previsíveis
quando a gente já viu interação, não é? Por quê? Porque, convenhamos, o fato de eu analisar a interação intermolecular entre eu e outro de mim mesmo, não é? Então, essa é a interação. E analisar a interação que eu realizo com a água ou com um outro solvente qualquer, levando em consideração qualquer análise, eu estou analisando a interação. E, portanto, quanto mais alta a polaridade, mais eficiente vai ser a interação intermolecular que vai ser realizada. Essencialmente é isso, tá bom? Então, fiquem muito atentos, ok? Então, vamos a mais uma comparação. E aí, né, a gente começa a cercar algumas possibilidades. Por exemplo, aqui, ó, exemplo 5. Quem seria mais solúvel em água? Eu vou pegar, sei lá, o butano 1-ol, ok? 1, 2, 3, 4. Butano 1-ol. E, ó, já ia colocar aqui, e o ácido butanoico. E o ácido butanoico. Qual desses dois seria mais solúvel em água, né? Então eu tenho a solubilidade do álcool e a solubilidade do ácido. Quem é mais solúvel na água? Ah, gente, o heteroátomo, o oxigênio na estrutura me permite realizar com a água ligação de hidrogênio. Sim, permite, legal. E o que você enxerga quando compara essas estruturas? Ó, gente, de cara. O álcool só tem um oxigênio. O ácido tem 2 oxigênios, não é? E, portanto, neste caso, não é? Sendo o ácido ali uma molécula mais polar, com mais oxigênios, ele vai realizar com a água mais ligação de hidrogênio. Não só mais ligação de hidrogênio, mas vai realizar com a água ligações de hidrogênio também mais fortes, tá bom? Isso faz com que, de cara, a solubilidade do ácido seja maior que a do álcool, ou do álcool menor que do ácido, na mesma, tá bom? Para vocês terem uma ideia, esse ácido butanoico, ele é solúvel em água em quaisquer proporções, tá? Qualquer proporção que você misturar água e esse ácido butanoico, ele vai se solubilizar, tá bom? Já o butanol, não. Ele tem uma solubilidade que não é infinita, tá bom? Em água ali. Então eu vou ter uma quantidade que pode ser adicionada até que eu enxergue ali uma saturação, portanto, 2 fases presentes, né? A fase do butanol que não se dissolve, né? O excesso, e a solução, tá bom? Então, eu preciso cercar essas possibilidades. Vocês estão vendo, gente, que aqui não dá para ficar viajando demais, não. Ah, eu vou criar aqui uma situação louca. Não tem como, né? Esses parâmetros muito evasivos em relação às regras gerais, eles só podem ser analisados levando em consideração dados que são fornecidos, tá bom? Por exemplo, imagine que eu tenha o butano 1-ol, que é esse álcool, e o butano 2-ol. Quem é mais solúvel em água? Ô, gente, essa análise, por exemplo, ela não vai ser feita por nós, tá? Porque ela é uma análise muito mais complexa do que parece, ok? Aí eu preciso do ΔH de dissolução, eu preciso da variação entrópica para calcular um ΔG, e aí existem infinitas outras coisas que estão por trás que a gente não analisa. Então, quando vocês forem trabalhar a solubilidade, vocês vão pegar exemplos nos quais a regra geral pode ser aplicada, tá? Ou eu te dou a informação. Te falo que fulano é mais solúvel em água e ponto final, tá? Então, cuidado com essas análises. Agora, vamos desembolar mais uma coisa aqui, ó. Exemplo 4 e 5 já foi, né? Já analisamos exemplos nos quais a gente muda o tamanho da cadeia carbônica, o que já apareceu para a gente. Agora, nós vamos aqui buscar uma outra variável. Exemplo 5. Agora, vamos para o exemplo 6. Ou melhor dizendo, aqui, ó.
Exemplo 6, ó. O que eu vou comparar agora? Sei lá, vou comparar aqui, ó. Deixa eu pegar as estruturas. Eu vou pegar... deixa eu aumentar um pouquinho de tamanho aqui. Eu vou pegar esse ácido, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que é o ácido hexanoico. Ok? E eu vou comparar ali, por exemplo, eu vou pegar com um isômero dele, tá bom? Um isômero de função nesse caso. Eu vou pegar um éster. Vou pegar o butanoato de etila. CO, aqui ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse é o butanoato de etila. Ok? Não se esqueça, tá? Esse OAto aqui é a terminação da cadeia principal, enquanto o grupinho ligante recebe a terminação ila na nomenclatura. Quem é mais solúvel aqui, ó? Solubilidade do ácido, solubilidade do éster. Quem é mais solúvel em água? E aí, vamos analisar o seguinte. Ambos podem fazer ligação de hidrogênio com a água. Podem. Por quê? Porque eles têm oxigênio na composição molecular. Certo, Cris? Legal. Os dois têm 2 oxigênios. Ah, muito bom. Então, eles podem fazer o mesmo número de ligações de hidrogênio com a água? Não é? No caso do ácido, ele vai ali poder realizar mais ligações de hidrogênio com a água, por causa desse Hzinho que está ligado no O, ok? Enquanto no éster eu tenho a cadeia carbônica ligada no O. Então o ácido ele vai realizar mais ligação de hidrogênio do que o éster. De cara, gente, pelo amor de Deus, não quantifica ligação. Ah, um faz 5, o outro faz 3. Não diz isso. Diga faz mais ou faz menos, tá? Porque a dinâmica do líquido, não é? Na hora de formação de solução, ela não é estática. Não é? Eu não estou parado e vou fazer todas as ligações de hidrogênio que eu posso. À medida que ligações são formadas, ligações são rompidas. Tá? Isso aqui é uma dinâmica no líquido, até mesmo porque a gente sabe que as moléculas ali, né, elas têm movimentos. Tá? Existe movimento translacional, né? Eu me desloco, e existe movimento rotacional também. Tá? Então a coisa não é tão simples quanto parece. Então não quantifico jamais, tá? Eu digo se faz mais ou faz menos. E o ácido vai fazer mais, tá? Não só, gente, não só ele vai fazer mais ligação de hidrogênio, mas o ácido, ele é mais polar do que o éster, não é verdade? O ácido é mais polar do que o éster. Tanto que o éster realiza entre suas moléculas, né, o DP-DP e tudo mais, enquanto o ácido realiza entre suas moléculas as ligações de hidrogênio, que são interações também entre moléculas polares, mas são interações um pouquinho mais fortes. Não é? Então, o ácido ele é mais solúvel que o éster. Ok? Gente, entre todas essas funções que a gente, né, estudou e tudo mais, se eu tiver que comparar a solubilidade dentre esses compostos todos para moléculas que têm um único grupo funcional, tá bom? Os ácidos carboxílicos seriam os mais solúveis em água, tá? Ácidos e álcoois, principalmente, ok? Depois vem as aminas, né? Primárias e secundárias, né? As terciárias, a gente vai analisar depois. Então, a gente tem que levar em consideração tudo isso, ok? Então, fiquem espertos. Então, exemplo 6 já foi. Deixa eu fazer mais uma comparaçãozinha aqui, ó, que eu acabei de citar, inclusive, né? Eu vou fazer a comparação, aqui, ó, exemplo 7. Eu vou fazer a comparação entre essas aminas, ó. Uma amina primária, né, que é a propioamina, e eu vou compará-la aqui, ó, a trimetilamina, tá? Os dois são isômeros. Aqui tem um barzinho de elétron, né? Não preciso mostrar, mas tá ali porque ele é responsável pela geometria, né? Piramidal. Então, aqui eu tenho, ó, a propioamina, ou propanamina, dá na mesma, tá? E a trimetilamina. A questão é, qual dos dois é mais solúvel em água?
Os dois podem fazer ligação de hidrogênio com a água? Podem. Por quê? Porque tem um N, ponto final. Tá? Só que, galera, a amina primária e a amina secundária, né, elas têm o H ligado ao N. Então, além de eu usar esse parzinho de elétrons aqui para fazer a ligação de hidrogênio com a água, existem os Hs que aqui estão que também me permitem fazer a ligação de hidrogênio. Né? Enquanto aqui eu só tenho o parzinho. Então, eu faço ligação de hidrogênio com a água usando esse par. Só que eu faço menos ligações. Ali eu só poderia fazer uma, a gente não quantifica, tá? Mas eu só poderia fazer usando o par. E aqui eu poderia fazer usando o par e os dois Hs. Então, a amina de cá, deixa eu usar a mesma corzinha, né, para ficar bonitinho. A amina de cá, ó, que é uma amina primária, e aqui a amina de cá, que é uma amina terciária, a solubilidade, eu estou comparando isômeros, tá? A solubilidade da amina primária, ela é maior que da amina secundária. Por quê? A amina primária, ela é mais polar. Pode fazer mais ligação de hidrogênio com a água, portanto, vai ser mais solúvel no solvente. Ponto final, tá? Ó, gente, peraí, eu estou percebendo que a maioria das análises que eu faço para solubilidade, ela é a mesma. Claro que eu vou destacar uma coisa ali ou outra que diferencia as estruturas, claro, porque é o que existe de diferente entre a gente que justifica a solubilidade diferente, mas eu estou percebendo que as justificativas são muito parecidas. Muito próximas, muito parecidas, tá? Então fiquem muito atentos a todas essas justificativas, porque elas são importantes para a gente dentro da química como um todo. Fechado? Então tá. Então o exemplo 6 já foi. Exemplo 7, vamos para mais um, tá? Então deixa eu apagar aqui. Exemplo 7, e agora vamos trabalhar com o exemplo 8. Aqui, ó. Agora, eu vou começar a fazer umas sacanagens, tá? Que são sacanagens no bom sentido, propostas pelos exercícios. São casos onde eu travo. Quem é mais solúvel? Não sei, tá? Realmente não sei. E aí a gente vai cercar essas possibilidades porque elas aparecem. Aqui, ó. Então eu vou brincar com esse composto, ó. NH2, NH2. Legal. Eu vou chamar isso aqui de composto A, vou nomeá-lo, tá? Então, solubilidade A. E aqui eu vou ter esse composto, ó. Deixa eu colocar 2 aqui, 4. 1, 2, 3, 4, que é o butano móvel, tá? Então aqui, ó, solubilidade de B. Deixa eu complicar mais. Quem é mais solúvel em água? Quem é mais solúvel em água? Gente, vou ser muito sincero. Não sei. Não sei. Quem é mais solúvel em água? Não faço a menor ideia. Por quê? Por quê? Eu acabei de encontrar uma questão como essa, né? Quem é mais solúvel em água? Não sei. Não dá pra gente saber. Por quê? As regras gerais ali não vão se aplicar. Esse composto tem maior cadeia. E a gente sabe que maior cadeia, eu ali faço com que a solubilidade diminua. É verdade, tá? No entanto, aqui tem mais heteroátomos, tem mais N's, que vão me permitir fazer mais ligação de hidrogênio com a água, o que aumenta a minha solubilidade. Então, quem é mais solúvel? Não sei. Mas eu sei justificar. E aí, a questão forneceria para a gente quem ali, A ou B, seria mais solúvel. Então, aqui, ó, vamos imaginar hipóteses, tá? Se o A é mais solúvel que o B, qual seria a justificativa? Não é? Então, aqui, ó. Primeira possibilidade.
qual seria a justificativa para a gente? O A aqui, ó, ele faz mais ligações de hidrogênio com a água. Simples assim, não é? Porque ele tem mais heteroátomo que possibilita isso, que seriam os N's ali. Legal, então o A faz mais ligação de hidrogênio, mesmo tendo uma cadeia maior. E a gente, claro, a gente criaria uma resposta sofisticada, requintada, né? Só estou colocando aqui para nossa análise. Então a justificativa ela giraria em torno disso. Mesmo que ambos possam fazer ligação de hidrogênio com a água, né? O A seria mais solúvel, porque tem mais heteroátomos que permitem que isso seja realizado, mesmo que a sua cadeia carbônica seja maior. Ponto final. E aí, eu, questão, já te dei isso aqui, tá? Eu, questão, te dei isso. Agora, vamos imaginar o seguinte, que eu, questão, te digo isso aqui, ó. A solubilidade do A é menor. Então, uma segunda possibilidade. Como é que eu justificaria isso? O A faz mais ligação de hidrogênio com a água. Mas se ele é menos solúvel, não é isso que eu tenho que dizer. Eu tenho que dizer o que atrapalha, que é a cadeia, né? Então, o A aqui, ó, ele tem maior cadeia. Então, estão entendendo, gente? A lógica, né, por trás da análise das propriedades físico-químicas vai ser essa, tá bom? A gente tem que interpretar. Então, quando eu tiver casos assim, onde eu consigo fazer uma comparação direta, objetiva, isso é legal. Mas quando eu não conseguir fazer isso, não sofre não, tá bom? Não sofre. A gente, obrigatoriamente ali, pode se basear em dados fornecidos pela questão. E ela tem que te dizer, isso aqui a questão tem que te dizer, tá? Eu que nesse caso, né, sou você ali no exercício, eu não tenho obrigação nenhuma de saber entre esses dois quem é mais solúvel, tá? A não ser que eu tenha dados. Combinado, gente? Então, as possibilidades, vocês estão vendo que as respostas são clássicas. Aí, claro, eu crio um textinho bonitinho, ou eu filtro, se eu estiver fazendo uma questão fechada, gente, que a maioria de vocês vai fazer, né? Eu filtro a resposta se baseando no que eu já carrego ali de regra. Combinado? Então, ó, guardem os casos mais importantes, os casos clássicos, para que a gente, né, não tenha ali qualquer tipo de dificuldade, ok? E aí, em breve, a gente faz mais exemplos, vê mais coisas, para que a gente possa cercar mais possibilidades e fechar isso tudo com chave de ouro. Até a próxima aulinha.